palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 24. Aleluia! Marcos até 16. O livro de Marcos 7, 24. Glória a Deus! Glória ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. O título dessa palavra também ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15. Porém, foi reportado por Marcos, tem mais detalhes da história. Nossos irmãos olharem na referência bíblica aí também. Essa mesma palavra também foi reportada por Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao 28. O título da palavra diz: a mulher cananeia. Aleluia! Livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 24. Glória a Deus! Todos acharam? Amém! Estamos a leitura com a ajuda de Deus, erguendo o seu bom espírito. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Somente até aqui. Amém, Jesus! Glória a Deus! Nós precisamos estar atentos quando entramos na casa do Senhor. E o tempo nosso na graça vai passando. E eu sempre tive, como já disse algumas vezes aqui, dificuldades de conviver com irmãos da minha mesma idade. Então sempre tive aos pés dos mais velhos, sempre à frente da nossa geração. Isso é um particular, meu irmão, cada um. Porque os mais experimentados, que teve mais oportunidades e experiências com Deus, tem mais a agregar aquilo que nós estamos sendo, por ser o caminho. Minha mãe sempre dizia assim: o caminho que hoje eu passei, você ainda vai passar. Então eu sempre tive aos pés dos mais antigos, porque sempre me interessei naquilo que era bom. E numa das missões que o Senhor me preparou uma vez, fui viajar e conheci um ancião, por nome do irmão Augusto, na cidade de Cambuquira, no estado de Minas Gerais, e de tantos outros conselhos que ele me deu. Um dia ele disse assim para mim: irmão Felipe, por onde o irmão passar, leva contigo um bolso bom e um bolso furado. Porque aquilo que for bom, você guarda no bolso bom e carrega contigo. Mas aquilo que for ruim, você põe no bolso furado. E para não desmerecer, deixa cair na beira do caminho. Glória a Jesus. Então eu percebia que naquela época o povo da minha idade, da minha mocidade, não tinha muita coisa a me agregar. E eu sempre me interessei, desde que o Senhor converteu a minha família, em crescer no Evangelho, não ficar parado nos primeiros rudimentos. Então eu sempre estava ali conversando com o irmão mais velho, e o irmão Sérgio também fez muito disso. E o irmão Sérgio disse uma vez, numa das pregações dele, uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer: quem está sentado nos bancos tem uma visão privilegiada do culto.
porque ele consegue ver talvez coisas que quem preside não consegue ver. E sentado no banco, o Senhor me deu essa palavra. Eu confesso para os irmãos que senti uma virtude diferente nessa igreja nessa noite. Às vezes nós estamos acostumados, doméstico na fé, de vir à casa do Senhor, de nos congregarmos, de nos ver, de nos abraçar, de nos saudarmos com o ósculo santo, e parece que as coisas vão ficando a costumeira, e nós vamos nos acostumando com isso. Não que isso seja ruim, isso é muito bom, como ouvimos aqui o irmão Juliano falar da unidade que nós precisamos ter, mas tem momentos que nós precisamos entrar na casa do Senhor, e como diz os irmãos pentecostais, dar lado para o Espírito Santo. E hoje eu confesso para os irmãos que na primeira oração o Senhor ardeu meu coração, que não é de costume o Senhor fazer, mas na primeira oração eu já senti que a coisa estava diferente aqui hoje. Glória ao Senhor. E confesso aos irmãos que eu não tenho esse hábito, esse costume, a não ser por uma oportunidade, uma concessão que o irmão Sérgio nos faz, de subir à frente dos mais antigos, porque nós temos dois ouvidos, então ouro é ouvir e prata é falar. Quem mais fala, mais erra, porém quem mais ouve, menos erra. Então, querido, sentado no banco, o Senhor colocou, ardeu essa palavra no meu coração, e de tanto nós refletimos sobre as coisas, e nós precisamos entender o caminho e a temática que o culto vai caminhando, porque quando ele vai caminhando, nós não podemos agarrar a mão no leme desse barco que já tem um capitão e um comandante, e querer trazer para nós a responsabilidade de poder botar a mão na arca. O filho de Uz colocou a mão na arca, o que foi que aconteceu? Por zelo da obra, quando carregava uma arca rumo a Jerusalém, ele pôs a mão na arca, foi caída a junta de boi. E quando ele caiu, foi fulminado na hora. Então nós temos que aprender. Hoje o Senhor preparou a nós uma reunião e nós ouvimos. E precisamos colocar em prática, porque não é coisa da cabeça de quem preside, mas é aquilo que está pautado sobre as Escrituras. Então precisamos ter em nós o temor do Senhor. Precisamos ter em nós a sabedoria e principalmente o dom de entrar e sair. Glória a Deus. Aleluia. Estava no banco, o Senhor colocou essa palavra. Irmãos, nós vemos o irmão Juliano vir aqui na frente agradecer ao Senhor. O irmão Juliano é um milagre que anda e fala. O irmão Tomé e a irmã Nancy, a irmã Nazaré, são 3 milagres que andam e falam. A irmã Sueli é um milagre que anda e fala. Será que isso é normal? O que Deus fez com a tia Abigail no Jardim da Luz era um milagre que anda e fala, irmão. Será que nós estamos tratando as coisas que vêm do alto como uma escola de normalista? Nós vemos aqui o Senhor entrar no sangue, mudar a história, arrancar a toxina para fora. O irmão Wellington é um milagre que anda e fala. Glória ao nome do Senhor. Outrora estava dando desgosto aos pais e à mãe, de joelhos na oração, clamando: Senhor, não sei aonde está, não sei aonde buscar, mas guarda, porque é o fruto da tua promessa. E hoje, Senhor, glória ao nome do Eterno, hoje a mãe vê sentada nos bancos da igreja, anunciando, presidindo o culto, pregando a palavra. Será que isso é uma coisa normal no nosso meio? Deus não mudou, a sua força não mudou, o milagre não deixou de acontecer, irmão. O que falta em nós é acreditar e ter a condição de entrar nos atos santos do Senhor e dizer assim: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha vida, Senhor, molda em mim um caráter cristão, Senhor, eu quero ir além daquilo que tu tem para mim, Senhor, me deixa mergulhar fundo nesse mar chamado Evangelho. O que falta em nós é ousadia de ver o câncer rolar no meio do piso da igreja, de ver o demônio querer manifestar e acabar com a vida de um dos nossos irmãos, e na autoridade de Deus levantar a mão e sair: sai, Satanás, porque essa alma não pertence a você. Aleluia. Sentado no banco, Glória a Deus. o Senhor tem provado que está conosco. Aleluia. O Senhor tem aprovado essas obras. O Senhor tem trazido essa igreja debaixo da mão dele, sustentado pelo poder da palavra. Será que isso para nós se tornou normal, irmão? Será que os anos que se passaram fizeram nós tratar isso aqui como se fosse algo normal? Porque hoje nós analisamos as papeletas, as comandas que chegam aqui para os pedidos de oração, e quando vemos um dos nossos irmãos subirem para contar um testemunho, irmão, se aqui está lotado é porque nem
novinha para o meu pai no acidente que ele sofreu há anos atrás? Será que não é ele que deu uma perna novinha para a tia Abigail no acidente que ela sofreu aqui na casa do Senhor, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, será que nós não estamos dando conta de quem nós estamos invocando dentro das congregações? Será que nós não damos conta de quem nós estamos invocando quando entramos para dentro do nosso quarto e ajoelhando? Nós estamos falando com todo o soberano do céu, aquele que Nabucodonosor teve que confessar que ele era o Deus de Daniel, estando dentro da Babilônia cativo por desobediência que nem era dele, mas cumpriu aquilo que o Senhor determinou, e o rei teve que confessar: não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Será que o Senhor e o nome dele que está estampado nessas paredes? Quando foi que isso aqui nos tornou normal, irmão? Aleluia. Quando foi que esse nome para nós se tornou normal, irmão Sérgio? Glória ao nome do Senhor. Nós estamos nos preparando para um serviço de Santa Ceia, irmão. E desde já nós temos que analisar a nós mesmos para prostrar diante da mesa do Senhor. Neste momento sublime, mas não devemos lembrar do Senhor somente neste dia, mas devemos lembrar do seu sacrifício todos os dias. Porque se não fosse a misericórdia da mão dele, nós nunca mais encontraríamos o caminho da casa do Senhor. Quantos já não conseguem mais ter essa força? Quantos deixaram a sua mochila de suprimentos de guerra à beira do caminho, sentados à beira do mar, e nadaram de braçada e mais braçada e morreram na beira da praia, porque se dispersaram com as coisas dessa vida e a vitrine do mundo que prega aquilo que nós vamos na contramão, irmão. Aí fora é muito mais interessante, aí fora é novidade em cima de novidade, aí fora impera a inteligência artificial. Mas se você crê no poder desta palavra nesta noite, o Senhor te diz: eu te dou inteligência espiritual. Glória ao nome do Senhor. A IA pode até criar, mas Deus transforma. E nós vemos no seio da nossa igreja, como o irmão Juliano mesmo disse, não menosprezamos o amor que está dentro das outras igrejas, de forma alguma. E nós queremos que eles venham compartilhar isso aqui conosco também. E que a nossa presença também possa ser bem-vinda nas outras denominações da face da terra, porque eles também são a igreja de Cristo. O Senhor disse que dentro de um povo tiraria um outro povo. Aleluia. Zeloso e de boas obras. Então precisamos ter em nós a esperança de que um dia tudo isso aqui vai virar, que os nossos dias podem até passar, e que nós na travessia desse grande mar possamos até chorar, possamos até lamentar pelas tragédias e os acidentes espirituais em que a nossa vida pode ter atravessado, pelas tempestades que se achegaram. Mas sabe de uma coisa? Você entra todos os dias na casa do Senhor e você invoca aquele que pode fazer a tempestade parar, você invoca aquele que pode fazer dormir o leão que estava mais de um mês com fome. E quando Daniel desceu pelas escadarias da cova, o Senhor colocou uma placa dentro da cova e disse assim: hoje para você é jejum, porque existe alguém que está entrando aqui com o meu espírito. Respeita, não põe a mão, porque este é o meu filho. Glória ao nome do Senhor. Aonde foi que o nome do Senhor para nós se tornou normal, irmão? Vir aqui falar no nome do Senhor como se fosse um álbum, um trocadilho, que nós sentamos na lanchonete para conversar, entramos na casa do Senhor e já pedindo um monte de coisa, como se fosse um pedinte, sacudindo uma caneca com uma moeda, em vez de entrarmos com reverência e dizer: Senhor, hoje eu não quero nada, eu só quero vir adorar, mas se tu é com prazer em mim, Senhor, está aqui o meu pedido de oração, está aqui o pedido de oração pela minha família, porque antes que nós pedimos, o Senhor já sabe o que nós precisamos. Os irmãos sabem qual é a diferença da igreja de hoje para a igreja de Atos. Você sabe por que a igreja de Atos recebeu a transformação pelo Espírito? Porque eles
os seus pensamentos. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, qual é o nosso propósito? Nós tratamos com o soberano do céu, e uma canetada que ele der, tem um anjo de prontidão para nos servir. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmão? E por que nós nos preocupamos em correr atrás das bênçãos do Senhor, se o Senhor diz que Ele ordena a bênção? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque nós lutamos pelo pão que perece, nós nos degradamos pelo pão que perece, nós nos sacrificamos pelo pão que perece. Mas o Senhor, quando entrou no caminho de Samaria, Ele disse para aquela mulher: hoje, se você tomar desta água que eu te dou, até hoje, de dia após dia, você vem nesse poço do seu pai por nome de Jacó, mas hoje você vem aqui. Mas se hoje você tomar dessa água, você nunca mais voltará a ter sede. As escrituras diz que na hora ela largou o balde para trás e entrou para dentro de Samaria para anunciar o rei da terra, que veio enviado direto do céu para transformar a minha, para transformar a sua vida, para transformar o meu caráter e o seu também. E aqui não diz que ela voltou ao poço, ela nunca mais voltou. Glória ao nome do Senhor. Ela abandonou o balde, irmão Sérgio. Ela abandonou o balde. E por que nós não temos a condição de orar para Deus e falar: Senhor, deixa esse balde aí, deixa esse balde aí, porque eu quero aquilo que vem do alto. Eu quero ser revestido de poder, eu quero ser revestido de força para aguentar as investidas do diabo que vem sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Glória a Deus. Aleluia. Tomei fora aqui, irmão, eu preguei um versículo do texto. Aleluia. Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos no meio de nós exemplos de perseverança. Como o irmão Juliano diz, não olha para o que é aparente, não, irmão. Irmão, isso aqui é muito sério, Givaldo. Glória a Deus, Senhor, irmão Sérgio. Se nós pudéssemos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais e ver a transformação que Deus fez dentro do nosso irmão, nós estaríamos aqui glorificando com as mãos levantadas, pedindo: Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Porque o irmão Juliano, como ele mesmo testificou, ele estava na igreja, mas não estava caminhando com Jesus. E no livro de Tiago está escrito que se nós conseguir fazer que um dos nossos se converta dos seus maus caminhos, você está livrando uma alma da morte. Eles serão encobertos uma multidão de pecados. Aleluia. E Deus encontrou com o irmão Juliano assim como encontrou com a mulher samaritana, e deu a ele a água da vida eterna, que nos faz nunca mais ter sede. O Senhor se transformou no pão da vida, que quem comer esse pão nunca mais voltará a ter fome. Então hoje o Senhor prega mediante esta palavra: para de se esfolar pelo pão que perece, para de buscar na fonte que você vai voltar a ter sede, e começa a transformar aquilo em teu sacrifício em preferência do que é do Senhor. O Senhor passava pelas circunvizinhanças no auge do seu ministério, e foi anunciando, e foi pregando, e foi fazendo, e foi declarando que Ele era o príncipe dos príncipes, que Ele era o Pai, que Ele estava no Pai, e o Pai estava nele. Glória ao nome do Senhor. E quando chegou, o Senhor muito bem poderia ter, irmão, seus assessores, que eram seus discípulos. Glória ao nome do Senhor. E quando essa mulher foi se aproximando, era uma estrangeira, irmão. Glória ao nome do Senhor. Era de uma terra pagã que adorava outros deuses, mas ela deve ter feito oferta, assim como a mulher também do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha, acreditando no poder do homem da terra, e pela força do seu próprio braço não foi possível alcançar o milagre que desejava. Essa mulher deve
Tiago, João, vai lá. Fala com essa mulher aí. Eu quero conversar com o pai. Tem que retirar. Não é assim? Para nós falar com o diretor de uma empresa, às vezes temos que passar por 2, 3, não é assim, não certo? Para conseguir convocar uma reunião, para conseguir falar com uma autoridade, quantas portas nós temos que abrir para conseguir acessar esses homens? E o Senhor Jesus veio para quebrar tudo isso, irmão. Ele disse a essa mulher: olha, meu Senhor, eu sei que tu faz, eu sei que tu és o Cristo. Estou parafraseando aqui, irmão, para nós entender. Eu sei que tu és o Cristo. Olha, estou com uma causa difícil. Já vou oferecer para Deus fulano, ciclano, beltrano, mas é aquele Deus que não fala. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pernas, mas não anda. Eu estou cansada. Eu não durmo mais. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Tirava a paz da menina e tirava a paz da casa. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor olhando e analisando a situação dessa mulher cananeia, o Senhor poderia ter passado a bola para alguém, terceirizado o serviço. Irmão, você entrou aqui dentro hoje, o Senhor te diz por esta palavra: para de querer terceirizar o que eu entreguei para você fazer. Glória a Deus. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, e assuma a responsabilidade. Se Deus mandou você, é você e acabou. Aleluia. E o Senhor veio e ela explicando. E o Senhor disse assim para ela: ó, eu vim para as ovelhas de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Glória a Deus. E é o seguinte: na fila tem as prioridades. Não é lícito tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Não vou deixar os filhos passar fome e alimentar depois os animais. Olha só, irmão, chamou ela de cachorra, né? Mas você sabe qual a diferença de quem tem a esperança e a perseverança dentro de si? É que mesmo depois dessa tijolada que o Senhor deu nela, ela persistiu. Você sabe por quê? Foi exatamente quando Pedro, o Senhor começou a pregar, e Pedro disse assim: ó mestre, a coisa está meio feia aí. O senhor está meio ríspido, acho que não dormiu direito à noite, está meio bravo. O povo está indo embora. Deus do céu. E desesperou, mano. E andava com o Senhor e não tinha noção de que Ele era o próprio verbo. Ele era a própria pregação. Ele era a própria carta viva sendo lida pelo mundo. Glória a Deus. Falou, essa coisa está meio arrochada aí, hein? A turma, ó, está dando linha na pipa, como diz aí. Aleluia. O Senhor bem tranquilo. Porque, irmão, o homem de Deus, quando ele tem certeza naquilo que ele está fazendo, como diz aí fora, é poucas ideias, né, irmão Bruno? É mesmo, Pedro? Glória a Deus. Está interessado no que eles estão pensando? Eu sei quem não sou. Você sabe quem você é, Pedro? Então faz o seguinte, vai embora com eles. Eita glória! E Pedro reconheceu a sua miserabilidade e falou: mestre, para onde iremos nós, se só tudo em palavras de vida? Glória a Deus. Pedro sabia quem ele era, irmão. Oh, glória. E o Senhor mais ainda. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor deu essa primeira tijolada na testa da Sirofenícia. E ela, por certo, deve ter baixado a cabeça, engolido aquele seco. Falou assim: mas a fama desse homem é de amor, de misericórdia. Por que será que ele está me tratando desse jeito? E ela foi persistente: é, Senhor, eu sei que não é lícito tirar o pão da mesa e deitar aos cachorrinhos. Aleluia. Tem momentos na vida que nós ficamos enfurecidos com as coisas que acontecem. E por sermos chamados filhos de Deus, achamos que podemos colocar o Senhor contra a parede. E exigir algo que não está na nossa alçada. Quantos de nós já não ouvimos de valor? Hoje eu briguei com Deus o dia todo. Ô irmão, eu não aceito essa situação. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. É? Mas aqui também está escrito que a humildade ela vai diante da honra. Deus te deu a honra de ser filho? Deus te deu a honra de ser filha? Pega a tua honra
dobra, põe no bolso, porque a humildade ela cabe em qualquer lugar. A humildade abre portas, mas a arrogância fecha portas. E ela entrou, irmão, debaixo da ordem do mestre. E disse: eu sei, Senhor, que não é lícito, mas a minha filha está endemoniada lá. Uma migalha que cair da tua mesa também vai alimentar os cachorrinhos. Glória ao nome santo do Senhor. E mais do que depressa, Senhor, por esta palavra, vai, porque o demônio já largou a tua filha. Não diz assim: quando você chegar em casa, não vai dar tempo. Quando você chegar, o milagre já está feito. Glória a Deus. Por esta palavra, vai, porque o diabo já largou a tua filha. Glória ao nome do Senhor. Quando nós entramos na reverência diante do Senhor, é assim, não é, irmão Sérgio? 40 anos no atendimento na presidência da igreja, mas tem causas que são tão difíceis que nós chegamos ajoelhando no sofá com o nosso rosto para cima, mas tem situações que nós temos que pôr a nossa boca lá no pó. Aleluia. E descer os andares dessa vida, dizer: Senhor, eu estou com o meu rosto no chão, aleluia, a minha boca do pó. Glória a Deus. Por este propósito, tem misericórdia da minha alma. Aleluia. Ô irmão, a humildade ela cabe em qualquer lugar. E você quer ver mexer no coração de Deus, é quando você está lá no pão humilhado e você reconhece que você não é nada, que você não é ninguém na fila do pão, e diz assim: Senhor, em mim não há merecimento, em mim não há condição, em mim não há nada que possa fazer chamar a tua atenção, mas eu sei que o véu do tempo foi rasgado e os que tropeçaram foram cingidos de força. Senhor, eu estou caído porque tropecei, mas me cinge de força nesse momento, pelo amor do teu nome. E o Senhor te diz por esta palavra: por esta palavra, vai, porque você já alcançou. Glória a Deus. Se eu poderia ter disser assim para essa mulher, como eu disse para Naamã: manda o menino lá e diz para ele 7 vezes o Jordão. Pô, mas tanto ribão aqui, tem que ser esse rio barrento logo. Não, mas eu quero falar com o profeta. Não tem conversa com o profeta. Mandou o secretário. Não mandou o profeta, não. Mandou Geazi. Ó, dá um recado para ele. Pouca conversa. Ou mergulha, ou fica leproso. E a menina falou: mestre, eu veio até aqui. Tá aí o Jordão, o que custa? Não vai te fazer mal nenhum, nem diferença na sua vida. E quando Naamã mergulhou pela 7ª vez, saiu curado da lepra. Mas antes de Naamã ser curado da lepra, você sabe o que ele teve que fazer? Você sabe quem era o Naamã? Naamã era o general da guarda. E o general da guarda andava fardado, andava blindado, andava com capacete, porque era situação de guerra. Naamã teve que se despir de tudo que ele era para se tornar um homem comum e entrar do jeito que veio ao mundo no Jordão, para que Deus fizesse um milagre. O Senhor te diz assim por esta palavra: quando entrares na minha presença, deixa o teu conhecimento de lado, deixa a tua posição na sociedade de lado, porque só aqui senta doutores, senta gari, senta engenheiro, senta médico, e todos são colocados diante da mesma régua, porque o único grandão aqui é o grandão que veio da Galileia. Só é nesses atos santos que todos que se dizem ser nivelados pela sua intelectualidade sentam aqui, um do lado do outro, e são tratados pela régua do Senhor. Glória a Deus. Não dá mais tempo de pregar.
esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Perseverança, esperança, é o que conduz a igreja nos tempos de hoje. Então não desista de orar pelo Senhor. Não desista de clamar e buscar pelo Senhor. Porque imagina só quantos essa mulher não rodou para encontrar o Mestre. E foi pessoalmente. E foi agraciada com milagre. E a paz voltou a reinar sobre os seus termos. Esses dias ouvindo uma palavra, o Senhor dava de dizer assim: o servo de Deus que pregava, anunciava sobre o paralítico que parava no tanque de Betesda há 38 anos. E o Senhor dizia assim: você entra na igreja, o tempo vai passando, os teus filhos se vão e começam a voar como passarinho no mundo, glória ao nome do Senhor. E você, como uma mãe, como um pai, quer proteger os filhos como se fosse uma galinha, para que proteja ele debaixo das asas, para que o gavião não venha e leve embora, e ele fique iludido com as coisas dessa vida, mas foram embora e nem deram tchau para você. Aí você entra na casa do Senhor, ora 1 ano, ora 2 anos, ora 3 anos, ora 10 anos, já quer desanimar. Olha para o paralítico no tanque de Betesda há 38 anos, esperando um milagre. Você orou 10, você orou 20, 21, 22 e já quer desistir? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Se por graça ou por teimosia, eu não sei, mas nós não podemos desistir. Amém. Você vai desistir do seu rival? Você vai desistir, irmão Sérgio? Vai desistir, irmão Tonete? Vai, irmão Neto. Vai, pastor. Vai desistir? Vai, irmão Neto. Vai, tia Abigail. Vai, irmão Bruno. Jamais. Não vamos, irmão. Amém. Glória a Deus. O bom soldado ele pode até cair, mas ele vai cair atirando. No nome do Senhor. Ele vai cair atirando. E o Senhor tem dado sinais na nossa vida que está conosco nesse propósito. Que Ele ainda é o comandante que comanda esse navio nessa nau de fé. E nós só vamos parar quando chegar diante dos portões celestial e dizer assim: irmão Sérgio, você está aqui? Deixa eu procurar o Otaviano chegou, o irmão Zé chegou, ô irmão Walter, você já chegou, ô tia Abigail, já chegaram. E começa a conferir, é todo mundo, já chegou a Nancy, cadê a irmã Nancy? Já chegou? Cadê o Enzo? Chegou. Se não entrar um, Aleluia. não entra ninguém. Aleluia. Isso é ser irmandade. Isso é estar em unidade. E quando chegar diante do Senhor, vamos começar a procurar os nossos irmãos. Glória ao Senhor. E dizer assim: valeu a pena, né, irmão? Valeu a pena chorar. Valeu a pena as noites que nós passamos em claro por um propósito, igual orando pela irmã Sueli, quando ela passou esse deserto difícil. Valeu a pena, irmão Bruno, ter perdido as noites de madrugada. Valeu a pena, irmã Andréia, glória ao Senhor, porque é tão gostoso quando o Senhor lança um dos nossos para fora, mas quando ele volta, a igreja, quando Davi voltava na guerra, Miriam dançava e fazia festa. Nós vencemos a guerra, nós vencemos as provas, nós vencemos a luta e estamos diante do Todo-Poderoso novamente. A prova não põe ninguém para fora da graça de volta, mas sim a rebeldia. Ao ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Filhinhos, crede na palavra. Sejam não só ouvintes, mas praticantes desta palavra. Sejam persistentes como a mulher cananeia, como a mulher do fluxo de sangue, como aqueles que vieram anunciar a morte da filha de Jairo. E o Senhor disse: crédulo, sai todo mundo para fora, porque a menina não morre, mas ela dorme. Vamos em paz para a nossa casa com essa palavra? Amém. Sérgio, estou tão contente, irmão, pelo aquilo que Deus preparou para nós hoje de volta. Eu tenho certeza que hoje é o pontapé de um novo rumo que nós estamos tomando, e de um marco que Deus está deixando. Não, Sérgio, a primeira reunião foi boa, mas essa foi muito melhor. Glória a Jesus. Sejamos nós perseverantes. Olhemos para o alto e consumador da nossa fé.
porque essa missão que o Senhor nos deu, nós precisamos cumpri-la do começo até o fim. Amém. João, no capítulo 22 do Apocalipse, escreveu: e ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, colocarei sobre ele o nome da nova cidade, a nova Jerusalém dos céus. Então, o segredo não está nem no começo e nem no meio. Lembra disso? Nós temos a obrigação de começar a ir até o meio, porque o meio veremos os bens do Senhor na terra dos viventes. E quando partirmos dessa vida, porque crente não morre, crente salta dessa vida para a vida eterna. Então saiba de uma coisa: você pode até terminar essa carreira com o seu maior inimigo chamado carne, que pende para o pecado e quer fazer te enganar e sucumbir e apostatar da fé. Mas quando você saltar do outro lado do rio azul, você verá os bens do Senhor sobre a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, vai em paz e fique tranquilo, porque aquele que guarda você não dorme não. Nós precisamos dormir, né, irmão Sérgio? Porque senão essa máquina aqui não tem jeito. Mas aquele que te guarda não dorme. Amém. Glória. Então lembra dessa palavra: ao que vencer. Tem uma plaquinha lá: eu te farei coluna. Sobre você colocarei o nome da cidade, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Essa é a palavra de Deus, Senhor.